Olá, igreja, shalom. Estamos crescendo em nossas práticas devocionais, amém? E hoje eu vou estar falando com vocês sobre a prática da vigilância. É a arte de estar de sobreaviso, estar de sentinela, estar apercebido contra qualquer perigo que põe em risco a sua perfeita comunhão com Deus. E ela depende primeiramente de uma avaliação pessoal, nem muito otimista, nem muito pessimista. E é ordenada por Jesus. É um exercício de natureza preventiva que associa a humildade com a prudência. E ela está muito bem expressa nessa advertência em 1 Coríntios 10, 12, que diz o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A vigilância, ela não pode ser confundida nem com medo, nem com ansiedade. É apenas uma dose equilibrada de cuidado com a soberana e completa vontade de Deus. Amém? E os israelitas, para proteger o gado, a lavoura, os centros urbanos, eles construíam as chamadas torres de vigia. Elas eram encontradas nos pastos, nas vinhas e nas cidades. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 26, 10, que o rei Uzias edificou torres de vigia no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas. E essa associação entre torres e cisternas coincide com a associação entre vigiar e orar. O gado de Uzias precisava de proteção e de água. E o rebanho de Deus também precisa de vigilância e de comunhão. De vigilância para não ser despedaçado por lobos vorazes, como dizem Atos 20 e 29, e levado por ladrões que roubam, matam e destroem, como dizem em João 10, 10. E de comunhão para matar a sede profunda de Deus, da água da vida. Amém? Vigiar sem orar seria muito cansativo e poderia redundar em uma perniciosa arrogância. E orar sem vigiar seria uma falta de prudência. Jesus insiste muito na prática da vigilância. O imperativo vigiai aparece 3 vezes na parábola da figueira, e uma vez na parábola das 10 virgens e 2 vezes na cena do Getsemane. E o texto de Marcos 13, 37, Jesus nos diz algo onde ele é muito enfático. Ele nos diz o seguinte: o que porém vos digo, digo a todos, vigiai. E a ordem de vigiar não está apenas no ensino de Jesus, mas praticamente em todo o Novo Testamento. Paulo dirigia aos presbíteros e a Éfeso e as igrejas de Corinto e de Tessalônica e aos cristãos de Jerusalém espalhados pelo Porto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E eu quero que você leia comigo um desses versículos onde Paulo é também enfático em relação à vigilância. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 16, 13. E vamos tirar algumas verdades desse versículo. Olha só o que ele nos fala. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Aqui, neste versículo, todos os verbos que estão no grego e são imperativos presentes que indicam que os coríntios deviam esforçar-se sempre para ter essas atitudes. Que atitudes são essas? De ser vigilantes, permanecer firmes, portar varonilmente e fortalecer. E essas atitudes, elas vêm de acordo com a nossa vida com Deus. E portar varonilmente quer dizer serem maduros e corajosos. Olha só, pessoa que é madura, que é corajosa, ela vai vigiar, ela se torna uma pessoa vigilante. E fortalecei-vos, que quer dizer literalmente, sejais fortalecidos. E nós sabemos que essa força, ela vem do nosso Deus. Amém? Pedro também escreve lá em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. Mas quais as áreas de vigilância? Segundo a Bíblia, temos 12 áreas de vigilância. E a primeira
é preciso vigiar a passagem obrigatória da palavra. Em Salmo 141, verso 3, diz o seguinte: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que ter o cuidado com o que sai da nossa boca. Maledicência, mentiras, palavras torpes, isso não pode estar nos nossos lábios, na nossa boca. E a Bíblia também nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, enche o seu coração da palavra de Deus. Amém? E a segunda área que nós devemos vigiar, é preciso vigiar a mente. Em Filipenses 4:8 diz o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Esse versículo em si já dispensa comentários, porque ele é bem claro em falar o que precisa de fato ocupar o nosso pensamento. Amém? A terceira área que nós precisamos vigiar precisamos vigiar a área do nosso olhar. Em Salmo 101:3 diz o seguinte: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. É um salmo de Davi, e que nós sabemos que este mesmo Davi, que acabou caindo no pecado de adultério com Batseba, por quê? Por causa do seu olhar. Então nós temos que cuidar do nosso olhar, aonde nós estamos olhando. E não só isso, aquilo que temos colocado diante dos nossos olhos. Nos dias de hoje, com a internet, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque quando nós abrimos o computador, muitas vezes as cenas já vêm sem a gente menos esperar. Cuidado com aquilo que você está colocando diante dos seus olhos. Amém? E a quarta área para nós vigiarmos é vigiar a área do patrimônio religioso. Você pode me perguntar, mas o que é isso? Olha só o que nos diz em Apocalipse 3:11. Diz o seguinte: conserva o que tens. Em outra versão diz o seguinte: segura com firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Qual é o seu patrimônio aqui nesse versículo? É a nossa coroa. Nós temos que guardar a nossa coroa, conservar, segurar com firmeza, não deixar que ninguém tome de nós a nossa coroa que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Amém? É preciso também vigiar o trato dispensado ao sexo oposto. Olha o que diz em 1 Timóteo 5:2. Paulo admoesta Timóteo como ele deve tratar as mulheres. Diz assim: trata as mais moças ou as mais jovens como irmãs, com toda pureza. Então, nós temos que ter um certo cuidado com o sexo oposto. Paulo, claro que estava falando aqui a Timóteo em relação a mulheres, mas isso tem que ser geral. Também nós, mulheres, em relação aos homens, temos um certo cuidado no trato com o sexo oposto. Amém? E a sexta área que precisamos vigiar é o nosso tempo. Em Efésios 5:16, Paulo diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Em outras palavras, Paulo está nos falando para aproveitarmos bem o nosso tempo. O tempo, meus queridos, é um presente de Deus para nós, e nós temos que saber aproveitar esse tempo que o Senhor, esse presente que o Senhor nos deu. Amém? E a sétima área que devemos também vigiar, é preciso vigiar a área das oportunidades. Olha o que nos diz em 1 Coríntios 7:21.
Se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Na verdade, aqui Paulo está falando de salvação mesmo, de pregar o evangelho, de falarmos do evangelho de Cristo a outras pessoas. Então, aproveite a oportunidade que você tem para viver esse evangelho, mas também para pregar através da sua vida. E se for preciso, você use as palavras dos seus lábios, mas aproveite a oportunidade e pregue o evangelho. Amém? A oitava área é a área que nós precisamos vigiar, é a área do amor. Em Apocalipse 2:4 diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha, queridos, nós precisamos vigiar e guardar o nosso amor ao Senhor. Porque, como diz aqui em Apocalipse, que ele pode esfriar, ou melhor, muitos podem abandonar este primeiro amor que nós temos ao Senhor, que é aquele amor por Cristo e pela a nossa família da fé, aquele amor que nós tínhamos no início da nossa vida cristã, aquele amor original, puro, fervoroso, alegre. Não perca, não apague, não abandone este amor, este primeiro amor, mas continue na prática deste amor ao Senhor e aos da família da fé. Amém? A nona prática que devemos vigiar é a vigilância da fé. Em 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis firmes na fé. Olha só, Paulo manda nós nos examinarmos. Nós precisamos aqui estar nos examinando sempre. E essa palavra examinar no grego quer dizer testar, provar. Então nós precisamos estar nos testando, nos provando o tempo todo para que termos a certeza de que nós estamos permanecendo na fé, que nós estamos firmes na fé com o Senhor. Amém? Temos de testar a autenticidade da nossa fé. Amém? Até porque o Senhor Jesus, Ele virá e vai nos examinar e provar a autenticidade da nossa fé. Amém? A 10ª área que precisamos vigiar é vigiar a área das intenções, os meios, a qualidade do seu trabalho, a correção doutrinária e até mesmo o zelo. Olha, o que diz em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso quer dizer, sem desvios, sem tradição, você vai manejar, você vai praticar essa palavra da verdade, sem desvios e sem distorções, de acordo com o que ela é. Amém? E nós também precisamos vigiar, que é a 11ª área de vigilância, que é as coisas tidas de somenos importância. E em Cantares fala o seguinte, o versículo de Cantares: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flores. Esse versículo, ele está falando que as rapozinhas comem as flores. E parece uma coisa tão sem importância, né? Comer as flores, mas é aí que nós vamos ver que se não tiver flores, não terá frutos. E para que nós possamos ter frutos, é preciso vigiar, para que as raposinhas, que parece ser uma coisa de somenos importância, que parece ser uma coisa que não tem tanta necessidade, não venha a comer as nossas flores, das quais virão os nossos frutos. Amém? Vigie cada detalhe da sua vida. E a 12ª e última vigilância, de acordo com a palavra de Deus, nos diz que é preciso nós vigiarmos especialmente os calcanhares de Aquiles. Nossa, mas o que quer dizer isso?
são aquelas áreas mais vulneráveis que estão no fundo do seu coração, no fundo do coração humano. Em Marcos 7:20 diz: o que sai do homem, isso é o que contamina. A fonte do pecado, meu querido, do pecado humano mesmo, é o coração. O coração representa o centro da nossa personalidade. Ele inclui em si o nosso intelecto, a nossa vontade, a nossa consciência. Ele é a fonte das nossas emoções. Temos que ter muito cuidado com o nosso coração. Precisamos vigiar e guardar o nosso coração. Porque se nós não soubermos vigiar e guardar no Senhor, na sua palavra, o nosso coração, Ele mesmo, o nosso próprio coração, pode nos enganar. Amém? Porque é o que diz a palavra. Amém? Jesus associou o verbo vigiar com o verbo orar. E vigiai e orai, é o que Jesus nos diz, para que não entreis em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. São duas atividades que se misturam e se completam. E não basta orar, é preciso vigiar cuidadosamente. E não basta só vigiar, é preciso orar para alcançar sabedoria e poder para vencer tentações e provações. Quero encerrar esse estudo com o versículo que está em Apocalipse 16:15. Abra comigo e leia, por favor. Diz o seguinte: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Vestes aqui, meu querido, fala de salvação. Andar nu é não estar preparado espiritualmente para se encontrar com Cristo. Sabemos que Cristo está à porta e a qualquer momento Ele vai vir nos buscar. Por isso, vigia contra o esfriamento do seu amor a Cristo. Reveste-se da justiça de Cristo, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, e não permita que nada e nem ninguém tire o privilégio de estar com o Senhor Jesus. Amém? Você é a noiva de Cristo, você faz parte desta família. Amém? Deus te abençoe. Vigie.